Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma videoaula. Nessa videoaula a gente vai trabalhar a Lei Orgânica de Juína, né? Lei Orgânica de Juína, ela não é a Constituição do município de Juína, né? Por quê, professor? Porque na nossa Constituição Federal de 88, ela não trouxe a previsibilidade do município ter Constituição. Só tem Constituição, a nossa Constituição Federal e as Constituições estaduais. As Constituições estaduais, elas existem devido ao poder constituinte decorrente, né? Que decorre da atual Constituição. Então, o município não tem Constituição, mas prestem muita atenção, né? A lei orgânica do município, tá? Na esfera municipal, ela está no topo da pirâmide de Kelsen, né? Isso aqui no âmbito do município de Juína. Então, no topo aqui vai estar a lei orgânica. Depois nós vamos ter as leis complementares e depois as leis ordinárias e assim os demais atos normativos do poder público, né? Tudo bem? E neste capítulo nós estaremos estudando, nesta aula, né? Inclusive é uma aula aí super detalhada, a gente vai trabalhar da administração pública. Da administração pública está sendo tratada na lei orgânica do município, ok? Como também, né, a Constituição Federal. Então vem comigo, né? Então estamos estudando aqui no capítulo 6º, né, que é da administração pública, né, a seção 1 das disposições gerais. Professor, essa lei orgânica, né, a lei orgânica então é a lei mais importante no município, né? Tanto é que ela não tem número 1, 2, 3, é a lei orgânica da formação do município, né? Professor, a lei orgânica do município de Juína, com todo outro município do Brasil, ela vai seguir sempre o quê? Parâmetros. Quais os parâmetros, né? Principalmente o parâmetro constitucional. O parâmetro constitucional da nossa Constituição de 88 e também o parâmetro da Constituição Estadual. No caso do município de Juína, né, o município de Juína, ele já buscou diretamente o amparo lá da Constituição Federal. Então, muitos dispositivos que nós iremos estudar aqui nesta aula são dispositivos constitucionais, onde eu, professor Luiz, eu fiz questão de trazer aqui para vocês uma referência. Professor, qual que é a orientação pedagógica? Depois dessa videoaula, eu peço, aliás, quando você estiver estudando essa videoaula, eu peço que você tenha a Constituição do seu lado. Toda vez que tiver essa marcação aqui em negrito, você vai lá e faça a leitura na Constituição. Bacana? Então vem comigo, artigo 181 da Lei Orgânica de Juína. Administração pública municipal, ok, né? Municipal direta e indireta, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né? E também o seguinte, professor, e aí, professor? Então, o artigo 181, tá? Ele tem um referencial teórico legal muito importante com o artigo 37 da Constituição Federal, lá no seu caput, né, da Constituição de 88. Nada mais e nada menos que o LIMP, né? Professor, o que vem a ser o LIMP, né? O LIMP são os princípios explícitos da administração pública. Então, todo o poder público, toda a administração pública está sujeito a esses princípios e deve obedecer. Vamos lá, comentando rapidamente, legalidade. Professor, o que vem a ser o princípio da legalidade? Significa dizer o seguinte, que a administração pública só pode realizar e fazer aquilo que está previsto expressamente em lei, né? Legalidade vem de lei. Então, legalidade vem de lei, ou seja, tem que seguir rigorosamente a lei. Diferentemente do direito privado, né? Que no direito privado tem uma outra concepção do direito público. No direito privado, a concepção é o seguinte, você pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Já no direito público, no direito administrativo, é o contrário. Você só pode fazer aquilo que a lei assim o autoriza. Então, esse é o princípio da legalidade. Professor,
princípio da impessoalidade, né? O princípio da impessoalidade significa dizer que você deve ser impessoal nas suas relações, no seu tratamento, do seu trabalho, né? Ou seja, você está trabalhando, você está exercendo as funções do seu cargo, você tem que ser profissional. O que você é ser profissional? Não deixar interesses aí, tá? Que venha influenciar a sua decisão. Você tem que ser profissional naquele caso concreto, impessoal, né? Você está agindo ali de acordo com a legislação, tá? E de acordo com os interesses da administração pública. Então, esse aqui é o princípio da impessoalidade. M da moralidade, né? Moralidade, você pode colocar aqui, ó, princípio através da ética, né? Agir sempre com preceitos morais, né? Professor, princípio da publicidade, né? Para um princípio da publicidade diz o seguinte, que os atos da administração pública para ter validade deverão ser publicados. Por que tem que ser público? Porque a coisa é pública, o recurso é público, o orçamento é público. Então, o contrato tem que ser público, ou seja, tem que comunicar toda a coletividade. Então, este é o outro princípio basilar da administração pública, da publicidade. E, finalmente, o princípio da eficiência, né? O princípio da eficiência que foi incluído em 1988, pela emenda número 19, o princípio da eficiência é muito simples, né? Ele quer o quê? Ele quer que você faça as coisas certas, né? Produzir mais com menos, ser eficiente. Inclusive, esse princípio da eficiência aqui é o princípio aí que possibilitou a adoção da administração pública gerencial no Brasil. Bacana? Então está aqui para vocês. Isso aqui eu não quero detalhar, porque cada princípio desse aqui, se for para detalhar, a gente vai ter uma aula específica sobre os princípios. Mas, por hora, o que você deve saber? O que pode cair na sua prova? Você tem a obrigação de saber que o 181 no CAPT é o LIMP. O que é o LIMP? São os princípios, atenção, explícitos. Nós temos princípios implícitos e os princípios explícitos. Explícitos, aqueles claros, né? São os princípios basilares da administração pública. Isso aqui não cai, despenca na prova. Então é o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Bacana? Vem comigo, né? Ok, vamos lá. Seguindo, né? Vamos lá, o primeiro inciso 1, tá? Inciso 1, ele coloca aí o seguinte: os cargos, empregos, funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Ou seja, aqui é o princípio da acessibilidade. Professor, a administração pública ela faz funcionar através de pessoas, não é isso? Então, através de pessoas, né? Então, a administração pública ela faz funcionar através de pessoas. E essas pessoas serão providas aonde? Nos cargos. Professor, quais são os cargos? São os cargos públicos, cargos, né? Empregos, que é da administração pública indireta, a gente vai falar um pouco sobre isso, emprego público, né? E também nas funções, né? Nas funções públicas, acessibilidade. Então, o princípio da acessibilidade consagrado também no artigo 37, inciso 1, diz o seguinte, né? Quais são as pessoas que podem ocupar esses cargos, né? São dois. Regra geral, brasileiros. Brasileiros, né? Então os brasileiros, essa pessoinha tem que ser brasileiro. E aí, professor? Brasileiros, geral. Aí ele fala, professor, e aí? Requisitos estabelecidos em lei. Então as leis de carreira, os estatutos vão definir quais são os requisitos que os brasileiros deverão ter para preencher. Primeiro, capacidade civil. A capacidade civil, normalmente os concursos públicos aí é o quê? É a partir de 18 anos, né? Então ele preenche o que? A capacidade civil para exercer um cargo, mas ele é brasileiro. E aí, professor? Então, brasileiro, vou colocar a palavrinha aqui, requisitos, né? Aí, requisitos, né? E além desses requisitos, né, os estrangeiros também podem, os estrangeiros, né? Também podem ocupar cargo público, né? Só que os estrangeiros têm aqui na forma da lei. Ou seja, vai ter uma lei específica,
Aí, ó, uma lei específica, coloquei aqui até em vermelho, regulamentando isso, né? Professor, quais são as situações aí onde nós temos estrangeiro ocupando o cargo público, né? Em especial no setor da educação superior, em universidades, em especial universidades federais, né? Existe inclusive uma lei federal que regulamenta isso. Por exemplo, a Universidade de Cuiabá, a Universidade de Mato Grosso, deseja aí trazer um PhD alemão para cuidar não sei do que. O cara está lá, ele pode ser o quê? Ele pode vir ocupar um cargo de professor convidado, inclusive, né? Para quê? Ele é um estrangeiro, está ocupando um cargo na UFMT para o quê? Preencher um cargo público. Então, esse aqui é o princípio da acessibilidade. Então, a administração pública ela faz acontecer através de pessoas. Só que todas essas pessoas têm que estar providas aonde? Em um cargo, um emprego, uma função. Essa pessoa, de acordo com 181.1 e de acordo com 37.1, pode ser brasileiro. O brasileiro ele vai ter que atender os requisitos específicos para o preenchimento do cargo, é uma lei. O estrangeiro, esses requisitos e mais uma lei específica, ou seja, o estrangeiro aqui é uma norma de eficácia contida, né? É uma eficácia limitada, aliás, perdão, né? Ela é mais de eficácia limitada, essa questão do estrangeiro aqui. Bacana? Então vem comigo, né? Vamos lá. É muito interessante esse assunto aqui. Cada inciso desse tem uma história, cada inciso desse aqui tem uma importância dentro da administração pública, ok? Então vem comigo, inciso 2 do artigo 181 da Lei Orgânica, que é o mesmo, tá? Significado e comando previsto no artigo 137, inciso 2, né? Desculpa, 37, inciso 2, né? Professor, o que diz o 37, inciso 2? O 37, inciso 2, ele é muito importante para nós concurseiros. O 37.2 da Constituição, ele trouxe no texto da Constituição a obrigatoriedade do concurso público para o provimento, né? Então nós temos aqui, nós temos aqui, cargos, né? O cargo público. Né? Então aqui está a pessoinha. A pessoinha ele quer prover esse cargo, ele quer ocupar. Aí, provimento. Ou seja, o que acontece? Isso parece básico, né? Mas antes não era assim. Então ele fala o seguinte, que esse provimento tem que ser através de concurso. Concurso público. Para qual tipo de cargo, professor? Para os cargos chamados de efetivo, né? Cargo efetivo. Que é diferente do cargo provisório, né? Diferente do cargo provisório, do cargo comissionado. Então tá aí para você. Então, obrigatoriedade do concurso, né? Vamos aqui trocar esse canetão, que esse canetão aqui já está... O pessoal agora vai estar me avaliando negativamente no vídeo, porque não está enxergando, né? Vamos ver aqui, opa, peguei um canetão aqui. Bingo, vem comigo aqui. Então tá aqui. O que acontece, né? Pasmem, antes da Constituição de 1988, tá? Você com uma cartinha de um deputado, de um senador, não desmerecendo o deputado nem o senador, você poderia ser provido num cargo público, porque não existia a obrigatoriedade constitucional de provimento através de concurso público. Então isso veio o quê? Isso veio democratizar o acesso aos cargos públicos, né? Opa, melhorou o canetão aí. Então, o inciso 2, tá? Então aí é o princípio da obrigatoriedade. Então vem comigo. A investidura. Então, aqui, esse cara aqui, o provimento aqui, o nome correto é investidura. Tá? Investidura. No cargo ou emprego, né? Cargo ou emprego, né? Cargo ou emprego público. Gente, cargo ou emprego público, né? Então, cargo aqui, só para vocês terem uma ideia, cargo vai ser para a administração pública direta, que são as secretarias, é a prefeitura, secretarias municipais, mais as autarquias, mais as fundações públicas, né? Emprego, olha aí. O emprego público é a mesma pessoa, só que o emprego aqui, no caso para fins didáticos, é para a administração pública indireta, né? Quem, professor? Empresas públicas, tá? E
o que? As sociedades de economia mista. Exemplo de empresa pública, professor, Correios, né? Caixa Econômica, Sociedade de Economia Mista, Banco do Brasil, Petrobras. Então, se você vai fazer um concurso, né, para a Caixa Econômica, para você ter o provimento da Caixa Econômica, para você investir no cargo de escriturário, você vai ter que realizar o quê? Concurso público. Então, veja bem, então o legislador, ele ampliou a obrigatoriedade para a realização do concurso público para a administração pública, tanto direta quanto indireta, né? Empresas públicas e sociedades. Então, cargo, ele está se referindo para administração direta, autarquias e fundações, e emprego público é o nome do cargo lá para administração pública indireta em empresas públicas e sociedades de economia mista. Vem comigo. A investidura de cargo ou emprego público. Eu expliquei para vocês o cargo e o emprego público. Depende de aprovação prévia em concurso público. Olha aí. Em concurso público. Então, você tem que fazer o concurso público, né? E esse concurso público, né? Ele vai ter primeira forma, né? Primeiro objetivo, de provas, né? Segundo, pode ser de provas e títulos, né? Provas, né? Que é o normal. Depois, provas e títulos. O cara tem qualificação, o cara tem experiência, então vai entrar nas regras do concurso, ok? Nunca só títulos, apenas, no título tem que ser provas ou provas e títulos, né? De acordo com a natureza, a complexidade do cargo ou emprego, né? Cargo ou emprego, na forma prevista em lei, né? Que forma prevista em lei aqui são os estatutos aí dos servidores e as leis de carreira, né? Ressalvada as nomeações para o cargo em comissão. Olha aí, né? Então, cargo em comissão, então esse cargo aqui é para o cargo efetivo, que é o concurso público, né? O cargo em comissão é a primeira exceção aqui de não realização de concurso público, né? É o famoso comissionado. Agora, ele não faz concurso público, né? Então ele não precisa fazer concurso público, ele é o quê? Um cargo de confiança, confiança do quem? Do dirigente. Então ele vai ter o direito à nomeação, tá? Aí, ó, de livre comissão declarado em livre nomeação e exoneração, ou seja, a mesma canetada que nomeia o cara para ocupar um cargo em comissão, ele poderá ser também, a qualquer tempo, ser exonerado. E ele não tem a estabilidade. O efetivo aqui, ele passa a ter direito o quê? Ao Instituto da Estabilidade. Então, o sonho de consumo, né, é você ocupar um cargo e você, nesse cargo, você conseguir o quê? A sua famosa estabilidade, né? A sua famosa estabilidade. Bacana? Então tá aqui o inciso 2. Então o inciso 2 aqui do artigo 181, ele traz o quê? A obrigatoriedade do concurso público, né? Isso aqui é muito importante. Professor, e aí? E aí, o examinador, ele pode estar pedindo exceções, né? Então, primeira exceção, eu já disse para vocês aqui. Qual que é a primeira exceção, né? A primeira exceção, eu já falei para vocês que é o quê? É a nomeação para o cargo em comissão. É um cargo em comissão, ele pode ser o quê? Sem concurso público, né? Ok, vem comigo. 2, né? 1, aliás, né? Cargos de livre nomeação / exoneração, cargo comissionado, que é diferente de cargo efetivo. Uma das principais diferenças é que, como o cara fez o concurso, ele é um cargo efetivo, ele vai adquirir estabilidade. E no cargo em comissão, ele não tem direito à estabilidade, ok? Vem comigo aqui. Segundo caso de exceção, né? Contratação por tempo determinado, excepcionalidade. Por exemplo, acontece muito na área de saúde e acontece muito também na área da educação. Um professor, ele teve aí um acidente de trabalho, ele ficou doente, ele está em licença médica, né? Ele está aí no mês de maio, ele entrou de licença médica e a escola é professor de matemática, né? E a escola não pode ficar sem um professor de matemática, tem as nossas crianças lá, e não tem ninguém para redistribuir as aulas do professor. E aí, professor, aí a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Educação, está autorizado, inclusive pela Constituição, lá no artigo 37, inciso 9, a realizar um processo seletivo, tá, para uma contratação temporária, o nome temporária, tempo determinado, para substituir o professor que está em licença médica, por exemplo. Ele vai fazer concurso? Não. Ele pode fazer o quê? Um processo seletivo, que tem menos rigor do que um processo, que um concurso público, né? Então, é tempo determinado.
tá? Ele vai ocupar um cargo, tá? Um cargo público por tempo determinado e o provimento é sem concurso público, né? Bacana. Outra hipótese, né? Está na própria Constituição Federal, os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, né? Olha aí, né, um verdadeiro monstrinho do direito administrativo, né? Previsto, então, agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, ele não vai fazer concurso público, né? Ele vai o quê? Realizar, olha só, se cair na prova, né? Agentes comunitários de saúde e agentes... Ó, tá na sua prova, cara, papo sério, tá? Você olhou lá no comando da questão. Agentes comunitários de saúde e agente de combate a endemias, né? Pessoal aí que fica aí percorrendo aí o mosquitinho da dengue, né? O cara mandou isso no comando da questão. Qual que é o conceito, qual que é a teoria que o examinador está querendo cobrar de você? Ele quer que você saiba que esses dois casos, esses dois cargos, o provimento é exceção ao concurso público. Ou seja, está quebrando a regra do 37.2 da Constituição. Professor, se é exceção, como é que vai ser o provimento? O provimento desses dois cargos especificamente, vai ser para o processo seletivo público, aí, ó. Processo seletivo público, não concurso público. O cara no comando, ele vai colocar na prova que é através de concurso público. É errado. É processo seletivo, é diferente, bacana? Então tá aí para vocês aí alguns casos aqui de exceção, né, ao concurso público, ok? Bacana, vamos lá. Inciso terceiro, né? Inciso terceiro, né? Aí o inciso 2, só para vocês terem uma ideia, ele trouxe a obrigatoriedade, o princípio da universalidade do concurso público para os cargos públicos, né? Cargos, empregos e funções, né? Como o concurso público é assunto muito importante, ele trouxe aí o prazo de validade desse concurso. Então, cada concurso público não é ad eterno, ele quer o quê? Uma rotatividade de concurso, ele trouxe, né? Que é o mesmo dispositivo do 37.3. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogáveis por uma vez igual período, né? E aí, professor, aí eu tenho que dar exemplos para vocês, né? Vamos colocar aqui o exemplo normal, né? Então, prazo do concurso, olha só, um concurso real, esse que você vai fazer, 2 anos. Então tá aí, 2 anos, aí vem, tá? Prorrogável, tá aí, prorrogável. Então esse concurso ele pode ser 2 anos, né? Ou mais 2. Ou seja, 4 anos, né? Essa prorrogação tem que ser dentro do prazo de validade. E essa prorrogação aqui não é obrigatória, é um ato discricionário. A autoridade, no caso o prefeito, né? No caso o Poder Executivo Municipal, ele prorroga ou não prorroga, né? Então aí, 2 anos, pronto, né? Vamos colocar outro exemplo, né? Aí o seguinte, a prefeitura, né? A prefeitura de Juína, ele fez a seguinte previsibilidade. Não, eu quero fazer concurso todos os anos, né? Então eu posso publicar um edital de concurso público com prazo de 6 meses? Sim ou não? Posso, né? Por quê? Porque o texto constitucional fala de até 2 anos, né? Pode 6 meses? Pode, está aí. Professor, eu posso, professor, prorrogar isso aqui? Pode. Você vai prorrogar por mais o quê? Por igual período. Então, por mais 6 meses, né? Tá? Ou seja, você tem aí, vai ser 1 ano do concurso. Tá? E assim por diante, né? Tá aí, 2 casos aqui que o examinador pode querer cobrar. E aqui você está aprendendo este assunto. Bacana? Então, o inciso terceiro, ele trata do prazo do concurso, de até 2 anos prorrogáveis de uma vez, por igual período, né? Olha o igual período ali, né? Ok, vem comigo. Inciso 4º, né? Olha só, o inciso 4º também ele tem aí, tá? O mesmo aqui, o inciso 4º da Constituição, artigo 37. O que ele fala aqui? Ele fala do benefício de ordem, né? Olha que coisa interessante. Concurso público é coisa séria, cara, né? Então ele começou no 37, né? Trazendo lá no caput do 37 o quê? Os princípios explícitos da administração pública, o LIMP, bacana. Já no inciso 1 ele falou, né, que os cargos públicos são acessíveis a brasileiros de acordo com os requisitos de lei e estrangeiros na forma da lei. Pronto. Quem pode ocupar cargo público, né? Ali ele poderia muito bem vetar a entrada de estrangeiro. Não quis, né?
Inciso 2, ele mandou regra geral do concurso público, graças a Deus. Né? Regra 3, inciso 3, sobre concurso ainda, ele falou o quê? Do prazo de validade. E o inciso 4, ele vai falar do benefício de ordem e outras coisas, né? Olha só. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação aquele aprovado em concurso público de provas ou provas e títulos, será convocado com prioridade. Será convocado com prioridade, né, sobre os novos concursandos para assumir o cargo ou emprego na carreira, né? Então tá aí para você, né? Olha só, benefício de ordem, né? Professor, eu quero exemplos. Tudo bem, vamos colocar aqui um caso. Isso aqui já aconteceu, tá? Já aconteceu, né? Vamos colocar aqui que tem um concurso, tá? Com prazo de validade de 2 anos. Bingo, tá? Neste concurso, tá? Nesse concurso eram 100 vagas. Bacana. Neste concurso foram aprovados apenas 30 aprovados. Pronto, tá aí. Concurso público qualquer, 2 anos, tá? Foi homologado, 30 aprovados. Na primeira convocação do segundo mês de homologação do concurso, já chamaram os 30. Tinha quantas vagas? 70, 100, né? Só aprovou 30. E aí, professor, não tem cadastro reserva, a prova foi muito difícil, né? Então, neste caso concreto aqui, o que acontece, né? Segundo o texto da Constituição, você pode fazer o quê? Ó, novo concurso. Tá? Mas você deverá chamar primeiro esses caras aqui, tá? Do concurso anterior dentro do prazo de validade. Isso que está escrito aí, né? Então, eles têm prioridade sobre os novos concursos. Então, está aqui para vocês essa matéria. Concurso público, 2 anos sem vagas, né? Porque se não fosse assim, a administração pública estava bloqueada por 2 anos, cara. Ele teria que esperar 2 anos. Agora, vamos supor o seguinte, né? Ó, 100 vagas, né? Vamos supor aqui, ó. Vamos outro caso aqui, ó. Você tem exatamente 100 aprovados, né? Você pode fazer novo concurso, né? Vamos colocar aqui, ó, 2020, tá? E 2021. Tá? Esse concurso aqui foi feito em 2019, então ele tem validade nesses 2 anos aqui. O que acontece nesse outro caso de 100, né? Em 2021, você pode fazer... Cara, o que foi que esses canetões secaram todos, cara? Né? Aí. E tem tinta, ó. Né? Ó, 2021, né? 2021 aí você pode aí tá fazendo o concurso. Pode! Só que é o seguinte, você não vai poder chamar os aprovados desse concurso de 2021 enquanto tiver aprovado do concurso anterior. Essa é a regra aí do inciso 4º, né? Essa regra da Constituição Federal. E aí, professor? E aí o seguinte, né? Essas regras aqui precisam de confirmação dos estatutos estaduais, né? Então nós temos aqui 2 exemplos para vocês. Por exemplo, aqui na Lei 8.112 de 90, no artigo 12, parágrafo 2º, diz o seguinte: não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. Olha aí. Então, a Lei 8.112 é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União Federal. Então, na Lei 8.112 não permite que isso aconteça. Tá? Agora, nós temos que observar na lei do município, a lei do Estatuto do município, se permite ou não. Provavelmente permite, né? Aqui, vamos lá. LC 04. LC 04 é a Constituição do Estado, é o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso. Lá no seu artigo 15º, parágrafo 2º, também trata sobre esse assunto. Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. Também traz a mesma regra, né? Então, ok, essa obrigatoriedade do concurso público, né? Bacana? Vamos lá, né? Inciso 5, né? Inciso 5, vem comigo. Precisa de explicação esse cara aqui. Vou até pegar canetão aqui, né? Vamos lá, né?
Vem cá, vamos aqui. Vamos ver se esse aqui está melhor. Vamos ver. As funções de confiança. Então esse cara aqui está falando de duas coisas, ó. Funções de confiança. Melhorou, hein? Eu não vou elogiar, porque na outra vez eu elogiei o canetão, vocês viram o que aconteceu, né? Funções de confiança. Tá, então aqui as funções de confiança é diferente de quê? De cargos em comissão. Olha aí. Em comissão. Ok. As funções de confiança exercidas exclusivamente, ó, então está falando o seguinte, tá? Está regulando aqui quem deve ocupar as funções de confiança e quem deve ocupar aqui os cargos em comissão. Vem comigo. Exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargos efetivos. Então, funções de confiança, vou até colocar aqui, exclusivamente para cargos, os ocupantes de cargos efetivos. Efetivos, você sabe que são os concursados. Aí. Para os ocupantes. Ok. Tá aí. Vem comigo. E os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos e condições e percentuais previstos em lei. Ou seja, aqui, né? O que está colocando aqui, né? Ele está colocando, vamos interpretar esse texto, porque aí você vai entender definitivamente, né? Então vem comigo, são duas situações diferentes, né? Funções de confiança, professor. Eu quero um exemplo de uma função de confiança. Vamos lá, vou colocar aí a função de confiança mais famosa que existe, né? Que é a função, olha só, um exemplo aqui, ó, função gratificada de dedicação exclusiva. Dedicação exclusiva. E aí, professor? Aí é o seguinte, né? Essa função gratificada de dedicação exclusiva, ela é bem específica para a área de educação, tá? Vamos supor que este cara aqui, tá? Ele é professor. Ele é professor 20 horas, né? Ele quer fazer um vínculo e a administração pública quer um vínculo que ele trabalhe só para o município, né? Então esse cara, ele pode receber uma função gratificada de dedicação exclusiva, né? Por mais 20 horas. Ele passa a ser o quê? 40 horas. Né? Mas ele somente poderá trabalhar na onde? Na prefeitura, na Secretaria Municipal de Educação. Então isso aqui é a função gratificada de dedicação exclusiva. Ora, preste atenção, vem comigo, pela lógica, você só pode conceder, designar um servidor para ocupar a função de dedicação exclusiva se ele já é servidor. Né? Se ele já é servidor. Se ele é servidor, concursado e efetivo. Essa é a lógica, né? Já o cargo em comissão não precisa. É qualquer um. Né? Qualquer um pode ocupar. Tá? Tanto efetivo ou não. Efetivo ou não. Né? Professor, eu quero um exemplo aqui. Tudo bem, vou colocar aí um cargo de secretário adjunto, ó. Secretário adjunto de uma secretaria qualquer do município de Juína, tá aí. Então qualquer um pode? Pode. Só que a lei trouxe aqui entre vírgulas, né, ó, aqui, ó, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições, percentuais mínimos previstos em lei. O que ele fala aqui, né? Ele fala aqui, tudo bem, o cargo de comissão é qualquer um, ou a interpretação do texto, né, do artigo da Constituição. O que ele fala? Ele fala o seguinte, atenção, né? Ele diz o seguinte, que poderá ser definido um percentual, ok, né? Um percentual
mais condições, olha aí, ó, mais condições, né, que todos os cargos de cargo em comissão para serem preenchidos, um percentual significa por dizer que não é 100%, né, por servidores efetivos. Tá? Então pode ter uma lei do município que ele fala o seguinte: dentro dos cargos em comissão existentes no município de Juína, por exemplo, né? Tá lá, isso aí, 50% obrigatoriamente deverão ser preenchidos por servidores efetivos. Pode, tá aí, tá? Só que eu não conheço nenhum estado da federação que fez uma lei dessa, né? Então ele diz, né? Então, ou seja, o constituinte, claro, e o legislador municipal aqui, ele criou essa possibilidade do gestor em separar um percentual dos cargos em comissão para serem nomeados por servidores efetivos, né? Efetivos. Então tá aí para vocês aí a explicação completa do inciso 5, né? Aí o seguinte, professor, tá? Por que, professor, que nós temos aqui, professor, né? Por que nós temos essa situação aqui? É muito simples agora, eu vou ajudar a completar, né? Tanto as funções de confiança, né, quanto o cargo em comissão, nos dois casos, né, o servidor público, ele vai ter o quê? Um acréscimo salarial, né? Vai ganhar uma comissãozinha a mais. Professor, por que ele vai ganhar uma comissãozinha a mais? É muito simples, né? Porque ambos os casos, né, eles vão atribuir, eles vão atribuir o quê? Atribuições além do que eles têm necessário. Direção, chefia e assessoramento. Aí. Direção, chefia e assessoramento, né? Professor, na função gratificada, sim, o cara vira diretor da escola. O cara virou diretor de escola, ele vai receber uma função gratificada. Para ser diretor de escola tem que ser servidor efetivo, né? Ele vai ser chefe de uma repartição. Tá? Ele passa a ser o quê? Ele passa a ser aqui, chefe, secretário adjunto, né? Tá aí um exemplo, assessoramento, ele é assessor jurídico, né? É um cargo em comissão. Então tá aí para vocês aí, tá? Essa situação aqui, funções de confiança e cargos em comissão. É muito importante deixar registrado para vocês que funções de confiança é apenas para servidores efetivos, aqueles que já fizeram o concurso público, tiveram a sua nomeação, tomaram posse e entraram em exercício, né? O cargo em comissão não, é qualquer um, mas o constituinte criou a possibilidade de uma lei específica separar um percentual e condições destinados para o preenchimento dos servidores efetivos, ok? Bacana? Então tá aí para vocês, inciso 4, pago, né? E nós vamos nessa tocada, explicando dispositivo por dispositivo, né? Inciso 6º, vem comigo, né? A lei reservará percentual de cargos e empregos públicos para pessoas portadoras de deficiência física nos critérios de sua admissão, né? Então, olha aí, outra coisa que trouxe, né? Ele falou assim, dos cargos públicos existentes, um percentual a gente vai promover a inclusão. A inclusão de quem? Inclusão dos portadores de deficiência. Então, nos estatutos aí dos servidores públicos vai definir. Professor, qual que é esse percentual? 5%. Alto lá, né? Não é 5%. Cada estatuto vai definir o seu percentual. Tá? Por exemplo, a Lei 8.112, lá no seu artigo 5º, parágrafo 2º, ele coloca de até 20%. Na nossa lei estadual, a LC 04 de 90, que é o Estatuto Estadual, artigo 8º, parágrafo 1, até é de 5%, ele falou de 5%. Então, cada estatuto vai definir o seu percentual para promover essa inclusão social das pessoas portadoras de deficiência. Está lá no 37.8 e aqui no 181, sexto, né? Vem comigo, inciso 7º, né? Vem comigo. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, né? Ou seja, este cara é o contrato temporário ou o contrato interino, né? Muito utilizado na onde? Muito utilizado tanto na área de saúde quanto na área de educação.
Tá? Então, esse cara é o seguinte, é a contratação temporária. O professor já falou sobre isso? Sim. Inclusive, sim, como é uma contratação temporária, não se fará o concurso público. Poderá ser feito o quê? Uma entrevista, poderá ser feito um processo seletivo. Por quê, professor? Porque ele está ocupando, ele vai ocupar um cargo público, concordo, ou um emprego público, depende da situação, né? Ele vai ocupar, só que ele vai ocupar por quê? Por uma situação excepcional, temporária, para uma situação de interesse público. Voltando ao meu exemplo, no mês de maio, um professor pega aí 6 meses de licença médica, o cara está com câncer, vai ter que cuidar da sua saúde, claro. E aí, ele é professor de matemática, não tem ninguém para atribuir as aulas dele, e aí não tem ninguém. As crianças vão ficar sem aula? Claro que não. Essa é uma situação que é uma situação temporária, é uma situação excepcional. Temporária por quê? Porque ele vai retornar. Excepcional por quê? Porque ali excepcional o interesse público, nossas crianças, o bem maior, elas não podem ficar sem aula. Tem que ter uma contratação. Então vai contratar o quê? Por tempo determinado. É o mesmo dispositivo do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Contratação por tempo determinado. Então, esse cara aqui é o contrato interino e é o contrato aí temporário, né? Contrato temporário, com certeza, do município de Uína deve ter, né? Vem comigo, inciso 8. É garantido ao servidor público municipal o direito à livre associação sindical, né? Então, aí um direito aí de associação, tanto do setor público quanto do setor privado, direito esse também aí assegurado no artigo 37, inciso 6º da Constituição Federal, né? Bacana, então o direito da associação tem um direito aí. Então traz o direito da associação tanto ao sindicato quanto às associações de carreira. Inciso 9, vem comigo aqui, é o direito de greve, né? O direito de greve, e esse também aí é previsto na Constituição Federal no 37.7. O direito de greve será exercido nos termos e limites definidos em lei federal específica, né? Olha que coisa interessante, né? Então, na Constituição Federal, ele falou o seguinte, olha, né? Ele falou o seguinte, isso aí tem que contar uma historinha para vocês, né? Tem que contar uma historinha para vocês. Ele falou o seguinte, olha, o Constituinte, né? A Constituição Federal, que ela está no topo do nosso ordenamento jurídico, ele falou o seguinte, olha, servidor público, você tem direito à greve. Bacana, tem direito à greve. É um direito à greve, né? No meu entendimento, é um direito de eficácia plena. Né? Só que ele falou, você tem direito à greve. Né? Só que é o seguinte, nos limites definidos em lei federal. Eu pergunto para vocês, qual é essa lei federal? Até a presente data, essa lei federal não foi editada. E eu acho que nem vai ser editado. Então é o seguinte, fala na forma da lei, na lei federal. E essa lei não foi editada. E aí o que aconteceu? Claro, de 1988 até a data de hoje, né, de centenas, milhares de greves aí realizadas aí pelo Brasil todo, e o direito de greve tem, não tem, pode exercer, não tem. E aí o Supremo Tribunal Federal, ele julgou aí, declarou isso aí por omissão, né? Isso aí já é um assunto pacificado nas bancas de concurso, já é um assunto pacificado também aí no entendimento jurídico nacional. O que aconteceu? Ele atribuiu, né, como a lei federal específica para tratar de lei de greve dos servidores públicos não foi editada, o Supremo Tribunal Federal atribuiu a lei aí, a lei 7.000 alguma coisa aí que trata de lei de greve, também a ser aplicada no âmbito dos servidores públicos até a edição dessa lei, que é o direito de greve. Bacana? Fechou? 10, né? Então, o direito de greve garantido, embora essa lei federal não foi ainda editada. Então, ele pegou com o Supremo Tribunal Federal,
por analogia, né, ele regulamentou essa omissão aí que nós tínhamos legislativa, atribuindo os efeitos da Lei 7.700 e alguma coisa, esqueci exatamente o número da lei, que trata de lei, a lei de greve nacional. Bacana, vamos lá. Inciso 10, né? Rapidão, né? Inciso por inciso, né? Cara, aqui nós temos muito conhecimento aqui, muitas coisas, né? Vamos lá, vamos falar aqui do inciso número 10, né? 10, é isso mesmo, né? Inciso 10, né? Inciso 10 ele começa a falar da remuneração. Então, da administração pública, você está percebendo, gente, a coerência do legislador, do constituinte, é muito simples. Ele colocou lá os princípios gerais, aí ele falou quem que pode ter acesso, falou a forma de acesso, universal concurso público, prazo de concurso público, falou do cargo em comissão, falou das funções de confiança, e agora começa a falar de remuneração. Tá? Começa a falar de remuneração. E nós temos dois tipos de remuneração possíveis. Essa explicação do inciso 10 é um pouco mais longa, um pouco mais detalhada, e você tem que saber. Nós temos a remuneração por vencimentos e por subsídios. É com Z, é assim que pronuncia. Tá? Bacana? Vamos lá. Antes da gente falar desse assunto, temos que apresentar algumas gafezinhas do legislador. A remuneração dos servidores públicos e do subsídio que trata o artigo 4º do artigo 37 da Constituição Federal. Somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica. Parou, né? E aí, professor? Aí ele fala, né? A remuneração, dinheiro, dos servidores públicos, ok. A remuneração dos servidores públicos, ok? Tá? Esse cara aqui, até aqui, tá? Até aqui, ele se diz respeito à remuneração do tipo vencimentos. Ok, é isso aqui. Tá? Aí tem um E o subsídio. O que é o subsídio? O subsídio é um outro tipo de remuneração. Aí ele fala que trata o parágrafo 4º do artigo 37. Aí que está a gafe, né? Olha aí, né? Eu que tenho muita experiência com lei, eu vejo isso direto. O cara não revisa o texto, né? Se a gente for lá no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, está escrito isso. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão, os direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Ou seja, o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal não tem nada a ver com isso aqui. Tá? Eu acho, tá? E tenho quase certeza, não vou falar absoluta certeza, né? Mas eu vou falar 99,99999% que o cara, na hora de digitar, ele errou, né? Não era 39, é 37, é 39, né? Por quê, professor? Porque o 39, parágrafo 4º, é o comando. É o comando do subsídio, né? Vem cá, aqui, 39, parágrafo 4º. Então, o membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado, os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio. Então, a forma de remuneração por subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido a qualquer caso disposto do artigo 37, 10 e 11. A gente vai falar mais sobre subsídio, né? Então, ou seja, né? Então, a primeira informação importante que eu tenho que falar para vocês é exatamente essa, né? Acredito eu, tá? Então coloca lá que esse cara aqui, ó, era o 39, não o 37, até porque o 37, o parágrafo 4º, ele trata da lei de improbidade administrativa, da improbidade administrativa da administração pública, que ela vai ser consagrada na lei 8.429 de 92. Essa é a lei de improbidade administrativa, uma ação penal, né? E agora, professor? Então tudo bem. Então primeira consideração, primeira gafezinha aí, que eu entendo que o legislador teve, né?
É que ele trocou o 7 ali, o 9 pelo 7. Bacana. Então, o que ele está falando aqui? A remuneração do servidor público, né? Quantos tipos, né? 2, vencimentos ou subsídios. Bacana, né? Ok, né? Aí ele fala, poderão ser fixados ou alterados por lei específica, né? Então, é o seguinte, né? Então, a remuneração, ela somente pode ser alterada por lei, né? Não é qualquer lei, é uma lei específica. O que é lei específica? É uma lei feita somente para esse objetivo. Qual o objetivo? Fixar um subsídio ou alterar um subsídio, uma remuneração. Por exemplo, né? O prefeito de Juína quer conceder 20% de aumento para os professores. Pode? Claro que pode. Então, o prefeito de Juína, ele pode o quê? Aliás, não é ele que ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma iniciativa, uma mensagem de lei, vai encaminhar um projeto de lei para a Câmara dos Vereadores. Se lá aprovado, ele vai sancionar, pode. Então, é uma lei específica, né? Com esse propósito. Professor, fala aí outro contrário de lei específica, o que acontece muito, uma lei de carona, né? Isso acontecia muito, né? Vou dar um exemplo para você, a lei do orçamento, né? Aí tem até o princípio da exclusividade orçamentária que veda isso, né? Aí o cara coloca lá o seguinte, o cara faz a previsão do que é o seguinte, o cara faz a previsão lá de quê? O cara faz a seguinte previsão, aprova o orçamento e concede 20% de aumento. Não pode, por quê? Porque não é uma lei específica, ele fez o carona, né? Fez uma cauda orçamentária, não pode, né? Então ele vai regular lá uma lei que vai regular o passe livre, por exemplo, dos estudantes, né? E lá no último artiguinho da lei, ele vai lá, quer dar uma de migué e coloca lá, né? Vai lá e manda lá um aumento para uma categoria. Não pode, então tem que ser lei específica. Detalhe, ok, né? Observada a iniciativa privativa. Iniciada a iniciativa privativa. O que é iniciativa privativa, né? É quem tem competência de encaminhar a mensagem, de fazer o projeto de lei, né? Por exemplo, o vereador, né, que é professor, por exemplo, muito atuante no sindicato, né? Muito atuante no sindicato, ele é eleito vereador. E aí ele promete na campanha dele, olha, chegando lá, a primeira coisa que irei fazer é propor um projeto. Quando ele fala propor um projeto de lei, é exatamente essa iniciativa. Propor um projeto de lei para aumentar em 100% o vencimento, o subsídio da categoria de professores. E aí, professor, ele pode até tentar, só que esta lei pode ter até aprovada, mas ela vai ter um erro insanável, tá? De formalidade. Ela vai ser, por quê? Porque o vereador ele não pode propor, ele não tem iniciativa para isso, né? Vamos lá, iniciativa nesse caso aqui do município, somente 2 pessoas têm iniciativa, né? Então, primeiro vai ser o prefeito municipal, somente o prefeito tem a iniciativa de propor qualquer fixação ou alteração de quê? Dos subsídios. Então tá aí, tá? Então somente o prefeito no poder executivo. No âmbito, né? Então aqui vai ser só 2. A iniciativa, né? Vou colocar aqui, ó. Vai ser uma exercida pelo prefeito para o poder executivo, né? E segundo para o presidente da Câmara. Claro, no âmbito da Câmara. Vou reajustar o subsídio da categoria lá, então vai ser da Câmara, vai ser o presidente da Câmara. Então isso aqui é iniciativa, né? Olha aí quantos assuntos importantes, né? Nós falamos aqui de lei específica, falamos de iniciativa. Então iniciativa é aquele que tem, e claro, nessa própria lei, na própria lei orgânica, ele traz aí isso que eu acabei de falar para vocês, quem tem iniciativa em cada caso, né? Ok, vem comigo, vírgula, né? Além disso tudo, né? A gente está falando da remuneração, nós falamos que a remuneração ela tem que ser definida por lei específica, tem que ver a competência de iniciativa e ele garante tanto para a remuneração por vencimentos ou por subsídios, né? Ele garante o quê? O RGA, que é a revisão geral anual, né? A RGA.
né, que os servidores estaduais do Mato Grosso são craques nisso aí, né? Os caras aí são muito bem mobilizados aí, ó, parabéns para a categoria. Então tem direito à revisão geral anual. Só que essa revisão geral anual não é uma convenção coletiva como tem nessa, é uma revisão. E esse aqui é um texto também, ó, lá da Constituição Federal. Sempre na mesma data e sem distinção. Por exemplo, o estado de Mato Grosso, né? Salvo engano, né? Lembrando aqui, a data base da categoria é mês de maio, né? Vamos dar um exemplo para você. Lá na Lei Orgânica dos Profissionais de Educação do município de Cuiabá, por exemplo, a data base para realizar o RGA é em junho, lá em junho, né? Então sempre vai ter uma data base, tá? E sem distinção de índices, né? Para fazer essa revisão. Qual que é o objetivo disso aqui? É evitar aí, perder aí como é que eu falo assim para vocês, né? Para manter o poder aquisitivo aí do servidor. Então, RGA. Só para finalizar esse assunto aqui, né? Nós temos duas coisas. Subsídio é diferente de vencimentos, né? Antes do 37, o artigo 37, parágrafo 4º, salvo engano, ele foi alterado o seu texto pela emenda número 20, né? Pela emenda número 20, aliás, emenda 19 de 98. Antes de 98, então, a única forma de remuneração do servidor público era através de quê? De vencimentos, né? O que tem vencimento? Vencimentos era muita coisa, adicional de tempo de serviço, gratificação, não sei o quê, papapá. Era um monte de coisas que compunham, né? Aí, a partir dessa emenda, ele possibilitou um outro tipo de remuneração, que é o subsídio, né? Então, o subsídio 39, parágrafo 4º, né? É a remuneração em sentido genérico, né? Mas de única parcela. Então, uma remuneração sem uma verba só remuneração, só subsídio. Vedado acréscimos, exceto os constitucionais, obrigatórios para todos os agentes políticos, né? E facultativo para alguns servidores públicos, e a sua implementação depende de lei. Então, essa forma de remuneração por subsídio, primeira informação, né? Ela é parcela única, ok. Aí fala, professor, vedado acréscimos, ok. Exceto os constitucionais. Sim, indenização, pode, né? Por quê? Porque indenização não é salário, não é vencimento. Você viajou, você tem que receber diária para se deslocar, para você se alimentar fora da sede. Então, diária é uma indenização. Indenização é um tipo de verba que pode ser paga junto com o subsídio, ok? Bingo, ponto final, tá? Então, eu expliquei parcela única, expliquei um exemplo aqui de exemplos, né? Agora fala, professor, isso é importante agora? Isso é importante. Onde é obrigado a utilizar o subsídio? Primeiro, agentes políticos. Então, o presidente da República, o prefeito, o secretário de Estado, o município, governador, deputados, vereadores, todos eles, os agentes políticos, eles deverão receber por subsídios. Ok, né? E aí, professor? Aí é facultativo, tá? É facultativo aos servidores públicos receberem, mas tem que ter uma lei implantando a lei do subsídio, tá? Então tem uma lei que pode ser, então depende de alguns. Agora, o que acontece? Acontece que nesses 10, 15 anos que eu tenho de serviço público, que eu tive no serviço público, né, há uma tendência de quem? De todos os governantes, no caso o prefeito, o governador e, claro, também o presidente da República, implantar a política de subsídios. Por quê? Porque ele tenta conter o crescimento vegetativo da folha. Então, ele acha que com o subsídio você consegue aí conter esse crescimento, né? E o vencimento, característica deles, né? Vamos lá. É a remuneração no sentido específico, composto por várias parcelas. Vencimento básico, mais vantagens, gratificações adicionais. Típico dos servidores públicos, a sua aplicação depende de lei. Lei e lei, todos lei. A gente já leu o inciso 10, né? Bacana? Fechamos aí, né? E agora, professor? Vamos falar de RGA. Professor, essa revisão geral aí é convenção coletiva? Não é convenção coletiva, é diferente. Salário do servidor público não está sujeito à negociação coletiva. Tá? Negociação coletiva é lá para iniciativa privada, tá? Que tem a data base. Lembre-se, sempre em setembro, né?
Mês de setembro é o mês do 13º das lotéricas, né? Isso eu falo por quê, professor? Porque eu tenho um amigo aí que tem umas 2, 3 lotéricas, ele fica feliz aí e esperar o mês de setembro. Por quê, professor? Porque o mês de setembro é a data base de negociação coletiva dos bancários, né? Dos bancários, né? E aí, professor, sempre tem greve. Banco fecha, lotérica bomba. Então é o seguinte, né? Então aí, ó. Então vai negociar patrão e empregado. Quando não há acordo, entra a Justiça do Trabalho aí para mediar. Então não é uma negociação coletiva, né? Isso já foi aí, ó, sumulado pelo Supremo, né? Supremo Tribunal Federal 679. A fixação de vencimentos dos servidores públicos não pode ser objeto de convenção coletiva. Então, né, o governo vai definir o percentual de RGA. O aumento da remuneração depende de lei específica, seja por revisão geral, seja por aumento específico de revisão geral anual. Revisão salarial para todos os agentes públicos não é aumento, é revisão. É revisão. E aí, professor? E aí, os empregados públicos, né, no caso aí, empregados públicos, aquele que vai ocupar emprego público, não o cargo público, essas pessoas aí já estão sujeitas à negociação coletiva. Por exemplo, o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, a Caixa Econômica é uma empresa pública, né? Elas são o quê? Administração pública indireta. Então lá ele vai ocupar um cargo? Não, um emprego público, então vai estar nas regras de mercado e lá tem negociação coletiva, ó, sujeita à negociação coletiva. Aqui é para você saber tudo, para ser aprovado em concurso público, né? Vamos lá falar o último assunto aqui da aula, eu vou dar uma paradinha, que já deu 1 hora de aula aí, senão o texto fica muito longa a aula, né? É claro que nós temos muitas coisas para serem discutidas ainda nesse módulo, né? Mas a gente vai fazendo por parte, vai dar aquela paradinha do café, né? Vamos falar o seguinte, isso aqui é teto, né? Então, o inciso 11 do 37, que é o inciso 11, lá do artigo 181 da Lei Orgânica de Juína, ele fala de teto, né? O que é teto, né? Esse aqui é um assunto que já foi muito discutido, né? Muito discutido, né? Teto remuneratório, eles querem evitar o tal do marajá, que servidor público seja marajá. Isso já foi objeto de muita discussão no Brasil, tá? Muitas interpretações, até chegarmos num formato aí que está dando certo já faz algum tempo, né? É sabido de todos, tá, que o teto máximo que pode ser percebido pelo servidor público são os subsídios dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ok. Tá? Ok. Antes de ler o inciso 9 do 181, vamos ler o inciso 11 do 37, da Constituição Federal. Tá? Por quê? Porque tem uma incoerência aqui. E vamos fazer esse conflito aparente de normas, vamos resolver. A remuneração e o subsídio, a remuneração, vencimentos, né? Subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração pública direta, autárquica fundacional. Olha aí, não colocou empresas públicas e sociedade de economia mista por ter um objetivo específico, a gente vai falar sobre isso, né? Dos membros de qualquer dos poderes da União. A União tem 3 poderes, né? Estados, 3 poderes, DF, 3 poderes, municípios, 2 poderes, eu vou marcar aqui município, porque é uma lei orgânica, né? Quais poderes que nós temos? Poder executivo, quem que é o chefe? Prefeitão. Poder legislativo, quem que é o chefe? Presidente da Câmara, né? Poder legislativo. Dos detentores de mandato eletivo, aí ó, município, eletivo, quem que é? Prefeito, vice-prefeito e vereador. Dos demais agentes políticos, olha aí, ó. Secretário é um agente político, né? E os proventos, cara que está, pensou, que está na aposentadoria, pensões, né? Os pensionistas, outra espécie remuneratória percebidos cumulativamente ou não, incluídas vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, o teto geral é esse cara aqui, tá? Então, esse aqui é o teto geral, tá? Então, o teto geral são os subsídios do ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, esse é o teto geral.
Eu disse no início dessa explicação que esse assunto aqui já deu muito pano para manga. Tá? Isso já foi alterado várias vezes o texto constitucional. E digo para vocês o seguinte, que na Constituição nós temos os subtetos. Então ele colocou geral, ministro do Supremo Tribunal Federal. Aí ele vem, ó, aplicando-se como limite nos municípios o subsídio do prefeito. Subsídio do prefeito. Então, o teto, né, agora, se o prefeito tiver a mesma remuneração que os ministros do Supremo Tribunal Federal, bacana. Aí o teto no município vai ser o quê? Vai ser o salário do subsídio do prefeito. Né? Por que ele recebe subsídio? Por força do 39, parágrafo 4º da Constituição. Ele é um agente político. Os agentes políticos são remunerados pelo subsídio. Parcela única, vedada acréscimos, etc, etc, etc. Agora, normalmente, o prefeito recebe quase em torno de metade aí que recebe, né, o ministro supremo. Então nós temos aí o teto geral e o subteto, né? Um teto aqui que é o ministro. Aí vai, né? E nos estados, DF, subsídio mensal do GOV. Claro, né? No Poder Executivo, ok. No subsídio dos deputados estaduais e distritais, no âmbito do Poder Legislativo, e o subsídio dos desembargadores ao teto do Tribunal de Justiça, limitando a 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, os procuradores e defensores públicos. Né? Então, esse aqui já é o teto lá do Judiciário. Então, nós temos o teto geral, tá? O teto geral do 11, que é o ministro do Supremo Tribunal Federal. E no município, teto local de quem? Teto local vai ser o prefeito. Voltando aqui, essa explicação nós temos aqui. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica, fundacional, dos membros de qualquer dos poderes do município, executivo ou legislativo, dos detentores de mandato eletivo, prefeito e vereadores, né? Dos demais agentes políticos e os proventos, pensões e outra espécie remuneratória, percebida cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais de qualquer outra natureza, não, olha aí o teto no município, né? Ele colocou não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Tá aí. Tá aí, né? E aí, prof, né? A minha opinião, ele deixou claro aí, né, que o prefeito pode receber aí, né, o que vale do prefeito, né? Então tá aí. Então esse aqui é o teto geral. Para todos, né? Aí nós temos aqui o subsídio do prefeito. Ok? Do prefeito vai ser o específico. Seguindo essa interpretação, entendo eu que o prefeito de Juína recebe o teto, hein? Tá podendo, hein? Tá podendo. Tá aí para vocês, né? Agora, o corretinho, né, era colocar espécie do prefeito de Juína. Seria, matava, né? Tá, então, esse cara, pode ser objeto de prova esse cara aqui, cara. Com certeza, né? E aí, professor, cara, não sei se foi de propósito. Naquele assunto lá que o cara colocou 37 parágrafo 4º, né? Aqui lá eu acho que foi erro de digitação, mas aqui erro de digitação não. Isso aqui eu acho que foi intencional mesmo, né? Certo? Ok. Vamos lá falar agora aqui de teto, né? Professor, tem exceção ao teto? Tem exceção ao teto, né? Primeira exceção ao teto aqui que eu trago para vocês aqui é no 39, parágrafo 9º, né? Inclusive, isso aqui é o mesmo parágrafo 9º que a gente vai explicar em seguida. O que diz esse cara aqui? As empresas públicas e sociedades de economia mista, né? Só para você entender aqui, né? Professor, vamos lá. Ó, Banco do Brasil, tá? Caixa Econômica Federal, Petrobras, olha aí. Tá? Correios. Isso aqui está falando da remuneração dessas empresas, desse grupo aqui. O disposto no inciso 11, teto remuneratório, STF, aplica-se às empresas públicas, aqui, ó,
Banco do Brasil, tá? Vamos colocar aqui, ó, é uma sociedade de economia mista. Caixa Econômica, empresa pública, Petrobras, é uma sociedade de economia mista. E Correios é uma empresa pública, né? Tá aí, Embrapa. Eu vou colocar outra aqui, Embrapa, né? Aí. Tá. Essa Embrapa também, ela é o quê? Uma empresa pública. Bacana? E suas subsidiárias. Aí nós temos, Petrobras tem várias, né? Tem, vamos colocar aqui, né? BR Distribuidora, Banco do Brasil, não sei o quê, capitalizações, ok. Que recebem recursos da União, dos estados, do DF e dos municípios para o pagamento de despesas. Aplica-se, né? Aí eu pergunto, Banco do Brasil, quem que paga o custeio geral do Banco do Brasil? É a União ou é o Banco do Brasil? União. É União, tá? Então não recebe recurso federal. Ele se autossustenta, né? Não recebe. Se não recebe, o presidente do Banco do Brasil não fica sujeito ao teto. Não se aplica, porque não recebe recursos, né, federais. Caixa, também. Petrobras, também. Correios, aí eu digo para você, o Correio hoje, ele recebe recursos, ele não paga a conta, né? Recebe recursos. Tá? Eu não tenho tanta certeza disso, tá? Antigamente o Correio era autossustentável, pagava sua folha, pagava tudo, né? Aí passaram aí 16 anos deixa quieto, né? Aí é o seguinte, tá? Vamos esquecer Correios aqui porque eu não tenho certeza, tá? Vou pagar esse cara aqui agora, olha só, tá? Vem comigo aqui, Embrapa, tá? Empresa federal. Essa empresa aqui, ela é custeada pela União. A União paga a folha de pagamento. Paga a folha dela. Então, neste caso aqui, a Embrapa está sujeita ao teto, que significa disposto no artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal. Essas outras aqui não. E eu digo para vocês, a remuneração desses caras aqui é muito maior do que o ministro do Supremo Tribunal Federal. Tá? Então tá aí para vocês aqui. Então isso aqui é a primeira exceção, tá? É a primeira exceção. São membros da administração pública indireta que não está sujeito, né? Não está sujeito aí ao teto remuneratório, porque as empresas aqui elas produzem aí, tá certo, a sua própria forma de negócio, ok? Tá? Outra exceção. Não se computa, outra exceção, para você superar o teto, para efeito dos limites remuneratórios, que trata o inciso 11, que é o teto, né? As parcelas de caráter indenizatório previsto em lei. Aquele que eu falei, o cara recebeu diária, o cara está recebendo uma indenização de transporte, então essas indenizações também poderão ultrapassar o teto remuneratório, ok? Eles podem ultrapassar o teto, também elas não fazem parte do subsídio. Tá? Então é o seguinte, vamos colocar que o teto é 40 mil reais. Tá? O cara está lá, 40 mil reais. Só que ele recebeu 5 mil de indenização de diárias. Professor, e aí? Indenização não entra no teto, então ele pode ter recebido 45 mil naquele mês. Bingo, ponto final. Tá? E agora, professor, olha só, esse parágrafo 9º é da lei orgânica. Nós já tratamos aqui, ó. O disposto no inciso 11 aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista e às suas subsidiárias que recebem recursos da União, dos estados, DF, municípios para o pagamento de despesa pessoal ou custeio geral. Ou seja, é exatamente esse outro aqui, só que esse cara aqui do artigo 181. Bacana? Ok. E agora, professor, vamos dar uma paradinha para um cafezinho, a gente volta aí para a parte 2 da nossa aula. Bacana? Já estou de volta. Fui.